Oi, eu sou a Stephanie e esse é o podcast Com Alma, quinta temporada. Engraçado falar isso, que já são 5 anos que eu compartilho aqui nesse podcast, vez ou outra, às vezes um tanto mais, às vezes um tanto menos, sempre de uma forma despreocupada com quem vai ouvir, com o que vão dizer, apesar de que sempre que eu ligo aqui o gravador do meu celular, é a minha alma falando com toda a verdade, com toda a integridade da minha alma e da experiência que eu estou vivendo no momento presente. Eu já vivi por tantas coisas que não compartilhei por aqui, que não falei por aqui, mas agora cedo, enquanto eu fazia o círculo de reza, eu fiquei pensando em como eu nunca estive sozinha. Como a espiritualidade está comigo, até no que eu acho que foi uma escolha imprudente, mal pensada, até quando eu me critico de não ter visto alguns sinais, de não ter percebido algumas coisas. Até nesse momento, a mão do divino, da espiritualidade, ela está guiando meus passos, sabe? Fazem 5 meses praticamente, um pouco menos se a gente for parar para pensar em operação, né, em as coisas acontecendo, que eu escolhi, junto com o meu companheiro, Rafael, arrendar um espaço aqui no meu lugar sagrado, que é o Guaraú, em Peruíbe. Nesse momento, dia 4 de março, a gente está iniciando uma jornada de recalcular a rota depois de 5 meses. E é muito louco olhar para isso com verdade, sabe? Com total verdade. Quando nós arrendamos esse espaço, que inicialmente era para ser o restaurante do Rafa, a espiritualidade foi guiando de que deveria ser o nome, qual nome deveria ser, e aí o nome que eles disseram era Patronos, porque nós existimos para honrar os que vieram antes de nós, seja a nossa família, sejam as pessoas que pisaram nesse lugar e começaram essa jornada. Nós acolhemos o nome, eu criei a marca, na verdade sigilei a marca, para que ela fosse como um leme de navegação, de uma forma sigilada mesmo. Olhando para a marca, pode ser que você nem veja isso, mas o porquê da marca, né, e como ela tá claro ali para mim, que foi quem sigilou a marca. Como nós somos muito trabalhadores, e essa é a verdade, nós logo recebemos a oferta de arrendarmos a parte do fundo, que é um gramado imenso, onde é feito o camping. E ali aconteceriam, no passado, as imersões terapêuticas, inclusive. Se você me acompanha no Instagram, eu tô gravando esse podcast caminhando aqui na trilha do caminho sagrado que leva à praia. Você vai ver como que eu cocriei tudo para criar um pergolado no quintal, onde eu queria que as pessoas viessem para fazer suas imersões, suas massagens, suas rodas de conversa. E, por fim, meu sogro disse do que eu estava com medo, do que nós estávamos com medo, porque não pegávamos os chalés também. E daí fizemos um acordo e assumimos tudo, certos de que nós estávamos com um senhor negócio na mão para fazer
dinheiro sim, porque não tem nenhuma criança por aqui, né? Todos adultos. Mas também muito certos de que nós cuidaríamos daquele lugar que naquele momento se mostrava tão abandonado, tão precisando de manutenção. Um dos chalés, inclusive, tinha o teto caído. O forro caiu porque os bichos fizeram ninho no forro. E nós abraçamos tudo isso completamente sem dinheiro. Eu e Rafael dividimos uma marmita enquanto estávamos fazendo a reforma do gastrobar. Os deuses foram lindos com a gente e logo minha sogra e meu sogro vieram para nos apoiar. Meu sogro, inclusive, com os seus dotes de pedreiro, né? Ele trabalha com obra, veio, pintou, envernizou, maquiou o que precisava, consertou o que estava mais grave. E foram 2 semanas intensas e em 25 dias nós já inauguramos. Quando começamos, a gente não tinha nada, nenhum fogão, nenhuma geladeira, nada. E tudo se fez ali. Cada coisa que nós precisávamos, a espiritualidade nos entregava. Isso em 2 meses. Olhar para isso é olhar para um milagre, sabe? A minha sogra nos emprestou o cartão. Claro que todo o tempo, né? Ela emprestou o cartão em alguns limites. E nós pagávamos as faturas com o nosso trabalho incansável. E essa é a verdade. Incansável. Nós entramos em novembro, abrimos um MEI e fomos desenquadrados do MEI no primeiro mês, porque nosso faturamento extrapolava aí muito os limites do MEI. Como a gente gosta de fazer tudo certo, regularizamos a empresa, que ainda está terminando os últimos ajustes, mas assim fizemos, com muito amor, com muita entrega, com muita verdade. O Rafael é um chefe de cozinha excepcional. A culinária dele não há um ser humano que sente nesse restaurante, nesse gastrobar, e não elogie, e faça questão de elogiar, o que eu acho mais lindo assim. E eu deixei um tanto de fazer os atendimentos terapêuticos para cuidar da temporada, afinal de contas agora nós tínhamos uma pousada com chalés, camping, e a terapeuta trabalhou bastante, por sinal, porque o chamado é eterno, né? E muitas pessoas que chegavam com suas questões, com seus desafios, e às vezes do nada a gente estava numa conversa terapêutica. E o Rafael ainda falava para mim: nossa, parece que as pessoas te procuram para falar. E essa é a verdade, assim. Eu me dediquei completamente ao trabalho da pousada e do gastrobar. Só a gente sabe como a temporada foi desafiadora. Eu adoeci por exaustão, Rafael também. Rafael teve os pés inchados, que parecia que ele estava com uma questão de saúde séria. Mas não, era só a exaustão do tempo de pé. E no final de dezembro eu estava passando muito mal, absurdamente mal. E ele foi me ver deitada na cama e ele me trouxe um remédio e alguma coisa para comer. E a hora que ele sentou do meu lado, ele olhou para mim e falou: amor, E ele não conseguiu terminar o que ele estava falando, porque alguém gritou ele. E aí ele gritou que já ia. E eu falei para ele: vai, amor, vai, corre. E ele parou na porta, olhou para mim, eu vi que os olhinhos do meu canceriano estavam cheios de água. E ele falou para mim: desculpa, eu não consigo nem cuidar de você. E naquele dia, eu passando mal, naquele monte de trabalho para fazer, inclusive que também precisava de mim, mas eu não conseguia ficar em pé. Eu gastei acho que uns R$500 na farmácia daqui.
tamanha doença que meu corpo foi acometido, assim. E aí eu conversei com Deus aquele dia, com a deusa, e falei: eu não quero viver isso. Eu não quero que meu marido não tenha tempo para cuidar da minha saúde. Eu não quero perder a minha saúde para ganhar dinheiro. Eu não quero isso. Não é isso que eu quero. E aí depois eu conversei com o Rafa sobre umas outras coisas que eu estava achando meio injustas, assim, financeiramente falando, com relação às manutenções e as coisas do espaço. E ele veio conversar comigo que estava pensando a mesma coisa, que também estava sentindo as mesmas coisas que eu. E aí ele me trouxe a fala: amor, eu não quero viver outra temporada assim, não. Porque nessa temporada tudo quebrava, todos os problemas do universo aconteciam, tudo quebrava, a gente via nosso lucro indo de ralo pro ralo. Só que a gente honra o que diz, né? Nossos porquês, nossos propósitos, nossa fala. E a gente não se afastou disso. E aí a gente percebeu uma coisa que é um marco no que está acontecendo aqui agora. Olha o mar, escutem o mar. Que lindo está esse mar hoje. Ai... Uma das coisas que a gente mais aprendeu nesse processo todo é que quando a troca não é justa, quando nós fazemos muito mais do que devemos, do que a justiça se diz, né, correta, a prosperidade não se faz presente. Quando a gente passou a viver uma injustiça nessa energia de troca, demos mais do que recebemos, e como a gente estava correndo muito, a gente não tinha nem tempo para questionar isso. Era um tipo, pague, tá tudo certo, o importante é resolver. A nossa prosperidade se foi. E a gente que manifestava dinheiro de onde não tinha para poder fazer o que tinha que ser feito, começamos a ver os nossos recursos insuficientes. Mesmo com muito dinheiro navegando nas nossas águas ali. E aí foi quando eu conversei com o príncipe e disse para ele de novo: vida, eu acho que alguma coisa não tá certa, a gente precisa sentar e conversar com o proprietário, inclusive para uma fala dele que era que ele diminuiria o aluguel na temporada. Fora da temporada, aliás, me perdoe. E quando eu fui falar para ele que a gente queria uma reunião, ele me pediu para adiantar e eu disse para ele: olha, acho que está injusto isso e isso. E essa questão aqui também que tínhamos combinado, quero saber já de ti qual o valor que vai ficar para a gente se organizar, né? E aí ele me disse que não ia mais baixar o aluguel não, porque não havia condição. Senão o valor que ele receberia ficaria muito baixo. E o restante das coisas, não, ele não ia pagar também a parte dele por isso. E ali, alguma coisa na minha alma, assim, desceu como um download sobre a energia de troca. As senhas de lá ainda, porque ainda estamos cá, né? São abundância 888. 888, a energia da abundância a partir da troca. Eu dou conforme recebo. E aí entendo perfeitamente que se não há uma troca justa, a prosperidade não tem como se fazer. Especialmente para quem sabe sobre isso. Aí você pode pensar: mas os filhos da mãe que não são justos e prosperam. Sim, mas para quem sabe, quem vive a espiritualidade diariamente, sabe inclusive do preço que é espiritualmente, talvez não nessa encarnação, na próxima, talvez não nessa vida, na próxima, sobre não ser correto no que faz.
a gente ainda segue sob uma questão de injustiças, assim. Mas aí, quando a injustiça se faz, ao invés de você pagar a injustiça com a injustiça, você se retira e permite que a espiritualidade faça o trabalho dela. Até porque o espírito da vingança, ele corrompe o vingador, não quem é vingado. E eu sei que pode parecer um papo de gente idiota, mas o certo é que a justiça venha dos céus e não das nossas mãos. Quando eu olho para tudo que a gente viveu em 5 meses, em 4 meses de operação, tão pouco tempo, tão pequeno tempo. Mas quando eu olho para isso, eu compreendo perfeitamente como, inclusive, a divindade nos faz ocupar lugares que nos vão ensinar o que queremos e não queremos, nos faz amadurecer, porque aí aprendemos, inclusive, que cada ser humano deve honrar as suas próprias responsabilidades, nós, inclusive, o outro também. E nós aprendemos também o que queremos de verdade para a vida. Hoje é o 2º dia seguido que eu venho caminhar na praia e fazer exatamente o que eu fazia antes de tudo isso aqui, há 4 meses atrás. Eu sempre vinha para cá, puxava energia da terra, do mar, observava os passarinhos, agradecia a chuva, o sol, o tempo nublado. Eu sentia o meu lugar sagrado, eu honrava esse lugar sagrado, eu fazia o caminho sagrado, né? Que, como eu falei, que cheguei até aqui na praia pelo caminho sagrado. Eu fazia isso tudo e parei porque o trabalho na temporada, e eu sei que ele não continuaria tão intenso, mas o trabalho na temporada me mostrou também que não é isso que eu quero. Eu não quero ter que alguns meses do ano me perder de mim para encontrar dinheiro. Eu não quero, não é sobre isso. E olha, eu sou capricorniana, trabalhar, ganhar dinheiro, sentir as contas pagas, é uma coisa que faz eu sentir que a vida presta. Agora, viver essa experiência desse vazio que a temporada me trouxe, não é uma coisa que eu quero mais. E eu sei que pode ser para algumas pessoas que eu sou meio louca. Mas, sinceramente, não vale a pena perder a vida para ganhar dinheiro. E nunca vai valer. Nas nossas conversas, Rafael e eu, nesses alinhamentos todos que nós estamos vivendo por agora, eu disse para ele, tem tantas formas de ganhar dinheiro. E eu, inclusive, falei isso com Cláudia, minha amiga, esses dias que ela me mandou umas coisas. E eu falei, amiga, preste atenção nisso. Como são infinitas formas de ganhar dinheiro no mundo. E a gente perdida, achando que existe uma forma só. E aí vou dizer uma coisa que advoga contra mim. Eu já tinha feito essa percepção na minha vida. Eu já havia entendido que eu não preciso de um ponto fixo, de estar amarrada a um lugar. Eu já tinha entendido que não precisava disso para ganhar dinheiro. Mas aí o que aconteceu? Friga, você pode me perguntar, Stephanie, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu quis experimentar essa experiência e quis fazer além do que a gente estava fazendo, especialmente por causa da vinda dos gatos. Eu precisava de uma casa, eu morava num apartamento, eu precisava de mais dinheiro, porque era uma vida muito equilibradinha, assim, financeiramente, num aluguel baratinho, uma vida bem calma. E naquele primeiro momento, eu tinha mudado os planos, sabe? Então vamos para uma casa, vamos fazer
isso, fazer aquilo, vamos fazer as noites do chefe, eu falei pro Rafa. Vamos receber uma outra pessoa algumas vezes por ano para poder viver a imersão junto comigo, para virem sentir o lugar, viverem essa experiência mais calmaria que a gente vive. Eram essas as minhas falas para o Rafa. Quando vimos uma oportunidade gigante, como a que nós vivemos por aqui, a gente achou que o melhor caminho era esse, para fazermos mais dinheiro, para conseguirmos em menos tempo comprar o nosso terreno e por aí vai. E aí percebemos que em 4 meses, e graças aos deuses, demoramos só 4 meses, entendemos que não vale a pena ser assim. E acho que isso é a parte mais bonita, assim, de reconhecer. Que foi em pouco tempo. Em pouco tempo nós acordamos e entendemos o que nós não queríamos. Nos questionamos se a gente não estava calmo demais, querendo vida mansa demais. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com viver. Tem a ver com os meus stories do Beija-Flor bebendo néctar, feliz da vida dele. Tem a ver com conseguir caminhar na praia agora, sentindo a vida com toda a verdade dela. Tem a ver com calmaria de viver. E trabalhar estrategicamente, com foco, com estratégia. Tem a ver com isso, sabe? E acho que muita gente precisa fazer esse caminho de volta para si. Às vezes perdidos nas buzinas dos carros, às vezes e tantas vezes perdidos nas contas que chegam abundantemente, nos aluguéis caros e tudo mais. Eu sei que para muita gente, olhar para a gente agora, dando um passo para trás e escolhendo simplificar, pode parecer que a gente perdeu muito, mas eu tenho certeza do que a gente está ganhando. A gente, de um ponto fixo, a gente vai virar um delivery. De uma experiência de estar no comando de uma pousada integralmente, que demandou nosso dinheiro todo para manutenções, nós estamos indo para um lugar que não precisa da nossa manutenção, que o dono honra com o que tem, que cuida do que tem absurdamente, até em excesso, dá para perceber esse cuidado em tudo. E nós vamos pagar um aluguel muito mais barato, absurdamente mais barato. Vamos poder ter o nosso delivery e eu ainda vou poder receber imersões e fazer parcerias e vou poder sentir a vida, porque ela vai estar mais barata. Pelo menos daqui 3 meses, quando as dívidas acabam. Dizer isso enche a minha alma de alegria. E poder falar isso com a minha consciência tão tranquila, sabe? No dia 13 agora nós esperamos que os deuses nos ajudem, que a gente faça uma linda festa de encerramento do nosso ponto fixo, do Patronos Gastrobar aqui no Guaraú, em Peruíbe, agradecendo e honrando cada músico, cada pessoa que trabalhou com a gente na temporada, cada campista que passou pelo nosso camping, cada pessoa que chegou a partir de sentir a nossa energia, porque foram muitas pessoas que vieram novas para aquele espaço, cada pessoa que acampou pela primeira vez junto com a gente, vivendo a experiência de dormir num teto de estrelas e eu do lado de cá, arrepiada de falar isso, que cheguei aqui só com uma mochila nas costas, carregada dos meus sonhos, com R$25 e um medo do caralho de não dar conta. Eu tô dando tão conta disso, que eu sei inclusive o que eu escolho ou não para minha vida, e fico muito feliz e honrada de saber que meu companheiro faz a mesma coisa com a vida dele e que também se permite questionar a vida, porque não daria para eu viver nada disso
esse meu companheiro não questionasse também sobre as experiências de viver dele individualmente. Eu sempre disse que estava aqui para construir o meu império. E eu estou aqui para construir o meu império, o império junto com o Rafa, o império que alguma coisa ficará para a nossa família, daqui muitos anos, quando a gente se despedir da Terra, mas em especial esse império interno, sabe? Onde a única rainha sou eu, o rei sou eu, e onde eu consigo perceber o que faz sentido e sentir na minha vida. E apesar das experiências lindas, como eu falei agora, que eu honro do fundo da minha alma, eu não nasci para não sentir a vida. Eu não nasci para ser só uma pagadora de contas. Eu nasci realmente para perceber, inclusive, o que eu não aceito, o que eu não quero para mim. E acho que isso é muito forte, especialmente na minha personalidade, depois de tudo que eu passei. E alguns poucos de vocês sabem tudo que eu passei. E a espiritualidade em uma semana preparou todo o caminho novo para nós. Todo lugar novo. Ontem, enquanto eu falava com os proprietários do lugar que nós estamos indo, cada fala deles comungava com o nosso sentir. Cada fala deles, cada permissão, cada autorização que vinha, comungava com o que estava dentro da minha alma e do Rafa. E a única certeza que eu tenho, mais uma vez, em mais um ajuste nas nossas rotas por aqui, porque eu não tenho medo de dizer que vira e mexe a espiritualidade dá uma balançada no fundo da minha vida, e eu nunca questiono, eu só obedeço, eu só agradeço até os desafios. Os deuses e os amigos próximos sabem que eu nunca fui a pessoa de ai, por que eu? Não, pra que eu, gente? O que eu tenho que aprender com essa porcaria? Porra, lá vamos nós, enfiar dinheiro no nariz dos outros outra vez, porque não pensou direito. Essa é sempre a minha fala. Ei, Laia, Stephanie Ellen, fazendo merda. Ou aprendendo a partir das merdas que escolhem, né? Mas a certeza que eu tenho é que quando a gente faz as coisas com a alma, mesmo que o caminho possa ser desafiador, tudo acontece, tudo flui. E a minha amiga Cláudia, de novo, né, que é a amiga que eu converso sobre a minha vida inteira, ela sabe da minha vida inteira. Se um dia alguém quiser saber meus podres, é só perguntar pra Cláudia. Ela falou pra mim, amiga, o mais bonito é que você não tem medo. E eu vou te dizer que eu não tenho medo. O meu único receio é de não honrar os compromissos financeiros que nós temos, porque são muitos nesse momento. Esse é meu único receio, porque eu gosto das coisas certas, eu quero as coisas certas. E ninguém tem culpa do que foi fora da curva na nossa vida, né? Não vou nem dizer que deu errado, porque deu muito certo. E eu sei que a gente faria dar certo. A gente sempre faz. Mas o melhor para nós é dar certo de outro jeito. Eu não tenho medo. O meu maior medo é de só passar pela vida. E acho que eu já falei isso num podcast. Tenho muito medo de só existir. Eu não vim para cá só para existir. Eu não vim para essa encarnação só para existir. Eu vim para cá para viver a minha vida. Com toda a verdade que ela merece ter. Então, nesse podcast cheio de alma de novo, é claro que com muitas coisas aqui que eu nem posso falar, né? Porque é sobre a vida do outro também. Mas acho que a coisa mais forte que fica, para mim pelo menos, é sobre como a energia de troca precisa ser justa. Em tudo nessa vida. E como a gente precisa saber a hora de sair dos lugares que não estão sendo bons para nós. E querer ter uma vida tranquila também é
uma forma de prosperar. A tranquilidade da vida, a paz no espírito, talvez seja a maior prosperidade que eu já experimentei na minha vida. E é sobre isso. É sobre a justiça, a vida calma e a verdade do que nós escolhemos para nós, esse podcast, com alma de novo. Espero que ele te faça sentido e sentir. E o meu pedido é que você reze por nós. São tantas coisas que ainda precisam ser resolvidas, inclusive a mudança que ainda não foi feita, mas numa certeza profunda de que tudo sempre dá certo no final. E assim se faça, e assim se cumpra. E a gente se vê num próximo episódio. Quero muito vir aqui falar sobre a minha boadrasta. Quem sabe será o próximo episódio. E eu agradeço e honro essa meia hora aí da tua conversa comigo aqui. Mesmo que talvez você converse sozinho por aí e abra alguns questionamentos dentro da sua alma. O que é que você quer mudar na sua vida hoje, que precisa de muita coragem para ser diferente do resto do mundo? É isso. Feliz vida para nós. E ó, eu conto com o teu rezo, viu? Com as tuas orações. Um beijo. Até o próximo podcast. Com alma.